Olá, eu, professor Robson Santos, quero falar com você sobre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em 2 Pedro 3,18. Muito se escuta, muito se fala sobre a importância do crescimento em Cristo, a importância do crescimento em Deus, mas de fato estamos crescendo a cada dia em Deus? Estamos de fato crescendo na presença do Senhor? Ou como está a nossa vida espiritual? De fato, é necessário crescimento, mas sem dúvida é necessário também entender se estamos crescendo ou estamos estagnados no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde quando você aceitou Jesus até hoje, o quanto você conhece sobre Cristo? Paulo afirmando aos coríntios, ele fala que não pregava a ele próprio ou a nós mesmos, mas nós anunciamos a Jesus Cristo. Para melhor anunciar Jesus, para melhor anunciar a palavra de Deus, é necessário que se conheça Jesus, é necessário que se conheça Deus cada vez mais. Nós temos uma citação do Rick Warren muito interessante, que ele fala o seguinte: o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solidária. A maturidade é alcançada por meio do relacionamento ou de relacionamentos e da vida em comunidade. Logo, a ideia que se tem baseada nesta citação, que ninguém que quer de fato crescer em Cristo crescerá sozinho. Ele precisa tanto de Deus quanto de outros irmãos para que possa de fato aprender a palavra de Deus e sobre Deus. Será que a nossa vida espiritual será enraizada de fato sem conhecimento? Certo que não. Precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer a sua palavra, estudar dia após dia. Jesus afirmando, falando com seus discípulos, ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Logo, um crente que se preza, que quer ter uma vida de comunhão em Deus, em comunhão em Cristo, ele precisa a cada dia estudar a palavra, ele precisa a cada dia se esmerar-se em buscar conhecer ao Senhor. O profeta Oséias afirma que o meu povo perece por não conhecer Deus, não crescer no conhecimento sobre Deus, não conhecer as Escrituras. Pela falta do conhecimento, o povo perece. De fato, vivemos um século, vivemos uma geração onde o povo perece, pois não ama a palavra, não ama a Bíblia, não ama estudo. É muito fácil cancelar uma escola dominical, uma aula teológica, um trabalho de ensino, justamente porque o valor do aprendizado não é equiparado com outros setores da vida, com outras áreas da nossa vida. Se nós entendermos a importância de crescer na graça e no conhecimento na palavra de Deus, muitas coisas poderemos até abrir mão, mas jamais abriremos mão da palavra de Deus. Logo, volto a afirmar aquilo que estamos para refletir neste vídeo: a importância de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que faz essa afirmação em sua segunda carta, escrita por ele próprio, ele em seu contexto ele fala a importância da graça de Deus revelada, da graça de Deus dispensada e externada ao ser humano. E graça, dentro do conceito bíblico, significa um favor imerecido, a ação operante de Deus em nós e por nós. Desde o Antigo Testamento, a graça de Deus se revela aos homens. Os homens não são merecedores da graça e do perdão, da misericórdia de Deus. Mas mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto, já tinha sido reservado para a salvação, redenção do homem. Logo, a graça de Deus, ela não encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos a recebê-la.
os torna aptos a serem salvos em Cristo Jesus. Logo, quando falamos de crescer na graça, não significa simplesmente orar muito, jejuar muito, pois o ato da graça ou a graça de Deus não se trata de mérito ou barganha, e sim de algo liberado pela vontade e bondade de Deus para com os homens. Quando se fala de crescer na graça, a ideia que se tem é de buscarmos a graça, é de buscarmos o favor de Deus, é de buscarmos a misericórdia de Deus. E sem dúvida, quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, sem dúvida, a graça de Deus se revelará a nós e em nós. Logo, a ideia que se tem que em Cristo, que é um título para dizer a obra vicária, a obra que Cristo faria em nosso lugar, em Cristo, no ungido, no Messias, a misericórdia e a bondade de Deus se revela para conosco. Daí o apóstolo Pedro afirma: antes crescer na graça do nosso Senhor. No grego aqui é Adonai, Criador de todas as coisas. Quem é o homem? Qual é a mulher que poderá fazer algo para merecer essa graça? Sem dúvida nenhum de nós, mas podemos sim buscar em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, este crescimento. Logo, crescer na graça significa no favor, na misericórdia, na bondade de Deus para conosco. Daí a ideia que se tem que a cada dia venhamos buscar a graça de Deus. O apóstolo Paulo, orando, pedindo a Deus para tirar o espinho na carne, Deus dá um não para ele que não iria tirar, mas afirmou a ele: a minha graça te basta, conforme está na carta aos Coríntios. Logo, não é necessário que para que se revele a graça de Deus, ele venha nos abençoar, ele venha tirar alguma dificuldade, ele venha nos permitir aquisitar ou adquirir alguma coisa. Pelo contrário, independente das circunstâncias, independente daquilo que se enfrenta, que se consegue ou não consegue, ainda se revela a graça, ainda se revela o favor, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, quando nós se entregamos a Cristo, se permitimos estar com Cristo, a graça de Deus se revelará a nós e em nós. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro fala, antes de crescer na graça, ele também fala de crescer no conhecimento. Seria este conhecimento aquele que é por meio dos bancos escolares? Seria esse conhecimento por meio dos livros, por meio da literatura? Se formos considerar o texto bíblico e o seu contexto, tanto imediato quanto remoto, a ideia do conhecimento aqui significa estar completamente familiarizado, conhecer inteiramente, conhecer corretamente, conhecer bem. Logo, a ideia que se tem não é o simples estudar sobre Jesus, não é o simples fato de buscar nos bancos literários, teológicos sobre Deus. A ideia é andar com Ele. Se você levar em consideração o contexto bíblico de crescer no conhecimento, a ideia que se tem é do convívio, é do andar dia após dia com Cristo. Assim como o apóstolo João afirma, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, de forma que o seu comportamento seja confundido com o comportamento de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que sentia pelos Gálatas dores de parto, que Cristo fosse gerado neles, de tal forma que eles estivessem crucificados com Cristo, que já não vivessem mais eles, mas Cristo vivesse neles. Para melhor entender ainda, se você levar em conta os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e ainda por cima o evangelho joanino de João, você vai entender que os discípulos, Jesus tinha vários, mas dos vários que ele tinha, ele escolheu 12 para ser apóstolo. Esses 12 andaram com ele dia e noite.
Dos 12, 3 se aproximaram, Pedro, Tiago e João ainda mais de Cristo. Mas João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, de tal forma que ele era visto como discípulo de Cristo pelas características, pelo falar, pelo andar. Logo, o conhecimento que se tem aqui, a ideia que se tem é de alguém que está vivendo inteiramente nele e com ele. Você, hoje, pode se considerar alguém à semelhança de Cristo no seu comportamento, no seu falar, no seu viver? Se alguém te perguntar sobre Cristo hoje, o que você conhece dele? Nós temos, por exemplo, duas oportunidades, duas formas de conhecer sobre Cristo. Uma é nos bancos escolares de uma faculdade, nos livros. Daí a ideia que se tem que teremos um conhecimento do Jesus histórico. Você sabe, na história, onde Jesus nasceu, onde ele morou, a história judaica, qual é o seu contexto de vida. Você conhece o contexto romano, a qual Jesus viveu. O que nós conhecemos a respeito de Cristo? Toda a escritura do Antigo Testamento apontava e falava acerca de Jesus, o que ele viria fazer, como que ele faria. E o Novo Testamento é o cumprimento dele. O quanto conhecemos Jesus por meio do conhecimento histórico. Ainda por cima, além do conhecimento histórico, por meio da Bíblia, por meio dos livros teológicos, nós temos o conhecimento que chamamos de conhecimento de viver com ele, de estar nele, de andar com ele. É o conhecimento adquirido por meio da salvação em Cristo. Não é algo só que você simplesmente ouviu falar sobre ele ou dele, mas você pode dizer: eu conheço ele, ele vive em mim, ele vive comigo, eu ando com ele. Logo, se você quer de fato cumprir as escrituras do crescer na graça e do conhecimento, é indispensável que você busque, sim, nos bancos escolares, nos cultos de ensinos da igreja, teologia, escola dominical, nos livros teológicos que se tem nas editoras, nas livrarias, mas também aonde que você pode buscar por meio da Bíblia Sagrada, da leitura da Bíblia Sagrada. Quando você faz isso, sem dúvida você consegue alcançar o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus que fala sobre Cristo. A Bíblia gira em torno de Cristo, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra e a sua redenção. Mas também por meio da salvação, do aceitar Jesus, do permitir que Ele em sua vida possa trabalhar. Então esta reflexão é deixada aqui para você, o quanto você cresceu em Cristo, o quanto você conhece sobre Ele. Porque Paulo fala à igreja de Corinto, quer alimentar eles ainda com leite, porque o comportamento deles era um comportamento de carnais, de pessoas que não conheciam Cristo. Quem conhece Cristo age diferente, pensa diferente, vive diferente. Quem conhece Cristo suporta e se alimenta de alimento mais sólido. Quem suporta as aflições, as tribulações, é porque sem dúvida tem raiz, tem um conhecimento mais do que leitura sobre Ele, vive de fato com Ele. Então fica aí para você esta reflexão, o quanto você conhece de Cristo, o quanto você ainda pode conhecer sobre Ele, é por meio da palavra e do convívio com Ele. Que esta reflexão possa colaborar com a sua vida, possa colaborar com a sua formação cristã. Leia, estude sobre Ele, mas busque abrir cada dia o seu coração para que Deus venha impactar você com conhecimento verdadeiro. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seu comentário, um like. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.